Olá, leitores, tudo bem? Esses dias eu estive bem reflexiva em relação à situação mundial de guerras e conflitos e eu resolvi trazer esse vídeo com 4 indicações de livros que se passam em guerras reais que aconteceram na humanidade, mas que são contadas pelo ponto de vista de crianças. E o fato dessa narração ser feita pelo ponto de vista infantil, em que muitas vezes essa criança não entende completamente o contexto que ela está vivendo e aquela situação que ela está passando, é um fator que faz muita diferença na narração da história e que ajudou a me deixar mais destruída ao final desses livros. Então eu vou começar falando do Diário de Nisha, que apesar de ser uma ficção, a autora se baseou em eventos reais que a família dela passou. Então, basicamente, esse livro vai se passar no ano de 1947, em que a Índia se tornou independente do governo britânico e foi dividida entre Índia e Paquistão. E qual foi o principal problema dessa divisão? É que antes existiam regiões em que pessoas viviam ali de diferentes religiões, como os indianos muçulmanos e indianos hindus. E após essa divisão, supostamente, um grupo deveria estar de um lado e outro grupo do outro. E isso acarretou diversos conflitos e pessoas tiveram que migrar para a região em que seria supostamente da sua religião correta. E isso vai acontecer com a protagonista Nisha, em que ela, seu irmão e seu pai, em um determinado momento da história, vão ter que largar sua casa, amigos, familiares para trás e fazer uma travessia perigosa para o outro lado da fronteira. Então aqui a gente vai acompanhar essa travessia em que eles vão passar fome, sede, dificuldades, momentos de tensão, de violência. Então foi uma história que eu fiquei muito impactada quando eu cheguei no final dela. Eu fiz várias marcações e um dos trechos que eu marquei foi esse daqui. É o cérebro que faz as pessoas amarem e odiarem ou é o coração? E uma coisa interessante desse livro é que no final tem uma nota da autora que vai deixar várias informações interessantes para entender melhor o contexto da história. E tem um trecho que ela fala aqui que eu curti bastante, que é esse daqui. Espero que lembrar os erros do passado possa criar um futuro mais esclarecido, tolerante e pacífico. Aceitar as diferenças sempre foi um grande desafio para a humanidade. E isso se manifestou de milhares de maneiras. Essa foi uma delas. Então fica aqui a recomendação desse livro que eu avaliei com nota 5 de 5 de experiência de leitura e favoritei. Também nessa vibe de diário nós temos o Diário de Anne Frank, mas que diferentemente do outro não é uma ficção. Então Anne Frank realmente existiu e escreveu esse diário durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era judia, então ela e sua família estavam escondidas para não serem encontradas pelos nazistas. Então assim, essa leitura também é muito impactante e triste por ter sido real. Então é muito triste você chegar ao final do livro e torcer para que ela e a família dela sobrevivam a esse momento horroroso da humanidade. Mas não é o que acontece. Então, quando a narração do diário para, é triste, você fica, nossa. Você sabe que nesse momento foi o momento que a família dela foi descoberta na vida real, levada para o campo de concentração. Então, assim, essa é uma leitura que eu considero muito importante para entender melhor o contexto da Segunda Guerra Mundial, muito triste, e você se colocar no lugar dessas pessoas que foram perseguidas e sofreram tanto durante esse período. Também sobre a Segunda Guerra Mundial, eu trouxe A Menina que Roubava Livros, e nesse caso aqui, quem vai narrar a história é a morte, isso mesmo, o narrador da história é a morte, e isso traz alguns trechos assim bem chocantes, impactantes. No início do livro, começa bem assim. É só uma pequena história, na verdade, sobre, entre outras coisas, uma menina, algumas palavras, um acordeonista, uns alemães fanáticos, um lutador judeu e uma porção de roubos. Vi a menina que roubava livros 3 vezes. Então, nessas 3 vezes que a morte passou próxima da menina que roubava livros, são cenas muito tristes durante a leitura. Ela é filha de uma mulher que está sendo perseguida pelos nazistas, então ela vai ser adotada por uma família alemã. E a partir disso ela vai conhecer pessoas ali naquele meio, fazer amigos, e ela vai encontrar nos livros e na leitura um refúgio para aquele momento difícil que ela estava vivendo. Esse livro é muito, muito bom.
e muito triste, e eu recomendo essa leitura também. E para finalizar, também sobre a Segunda Guerra Mundial, eu trouxe O Menino do Pijama Listrado. Ao contrário dos livros anteriores, em que eu trouxe personagens que são perseguidos pelos nazistas, aqui nós temos uma criança que ele é filho de um soldado nazista. Então a visão que ele vai ter dessa história vai ser bem diferente. E ele é muito inocente em relação a tudo que está acontecendo ao redor dele. Eles moram perto de um campo de concentração e ele vai fazer amizade com um menino que está lá preso nesse campo de concentração. Então, assim, apesar de ser uma história mais curta que as outras, é tão tocante e triste quanto as outras que eu citei. E tem uma adaptação que eu achei que conseguiu trazer muito bem os sentimentos que esse livro traz durante a leitura. Eu considero que a adaptação é tão boa quanto o livro. E o final é de partir o coração. Também triste, também tocante e também favoritado por mim, recomendo. Vou deixar aqui o trecho final desse livro aqui, que dá para refletir bastante. E assim termina a história de Bruno e sua família. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo e nada parecido poderia acontecer de novo. Não na nossa época. Esses foram os livros que eu trouxe hoje sobre temáticas tristes, mas que eu acho que é preciso a gente ler e refletir sobre esse tipo de temática também. E se você tem algum livro para me recomendar, deixa aqui nos comentários. Beijos e até mais!